do apóstolo Paulo, que estão descritas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, eu faço destas palavras as minhas palavras para te dizer assim: conserva o modelo da sã doutrina que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E vamos lá começar os 7 vídeos de pregações sobre a sã doutrina. E neste primeiro vídeo de hoje, o primeiro tema é: o que é a sã doutrina? Antes de nós sabermos o que é a sã doutrina dentro da Bíblia, é importante que nós saibamos o real significado das palavras sã e doutrina. A palavra sã significa limpo, puro, lúcido e saudável. E a palavra doutrina significa conjuntos de ensinamentos, ou seja, as palavras sã doutrina significa limpo, puro, saudável ensino. E que ensino é este da sã doutrina, que é tanto falado nas igrejas e na internet? E será que estes que se dizem serem pregadores da sã doutrina, será que eles pregam a sã doutrina com esta consciência de que a sã doutrina é o limpo e puro ensino? Será que os pregadores que existem por aí camuflam suas igrejas e seus falsos ensinos com o título de sã doutrina? Tudo para pescar no aquário de quem um dia foi sã doutrina, para que, se possível for, enganar até mesmo os escolhidos. Isto é uma realidade. Os falsos profetas camuflam suas falsas doutrinas em forma de sã doutrina, mas eles sempre deixam brechas e rastros para que os espirituais da verdadeira sã doutrina possam identificá-los como mentirosos e falsos profetas, porque assim está escrito em Mateus capítulo 24 e versículo 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Deixa eu falar uma coisa importante para algumas pessoas. A palavra está te dizendo que tem escolhidos que estão sendo enganados. E se você é um escolhido, é porque você conhece a verdade. E se você está sendo enganado, é porque estão te usando uma falsa verdade, para que, possível for, você que é escolhido fosse enganado. Mas Jesus está te dando o livramento através desta mensagem, para que você não seja enganado por falsas doutrinas que prega um falso evangelho com aparência de sã doutrina. Mas na realidade, eles nem sabem o que é a verdadeira sã doutrina. Sabem por que eles não sabem? É porque eles se julgam sábios e entendidos. E por causa disto, Jesus não revela para eles a verdade plena do Evangelho. E Jesus só revela para os pequeninos, pois assim Jesus disse em Mateus capítulo 11 e versículo 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Oh, glórias e louvado é o nome santo de Jesus Cristo. Vocês sabem
que estes pequeninos que Jesus falou são pessoas humildes. Eu quero que você grave isto na sua mente e nunca se esqueça: o humilde, ele não se prevalece do que ele sabe. Ele sempre quer aprender mais. E é por isto que neste vídeo o Espírito Santo vai te ensinar, ou seja, vai te revelar os mistérios da Bíblia que quase nenhuma igreja ensina. Sabe por que eles não ensinam? É porque existe uma outra doutrina sendo ensinada dentro das igrejas e pela internet. E essa falsa doutrina está na própria Bíblia. E ela é pregada em forma de mitologia, e rudimentos, e fábulas, e genealogias intermináveis. E essa falsa doutrina tem que ser combatida com a própria Bíblia, através da verdadeira sã doutrina. Vocês sabem que para se curar uma pessoa que foi mordida por uma cobra, é usado o próprio veneno da cobra. E algumas pessoas que estão me ouvindo foram envenenadas com a própria Bíblia através de falsos profetas. Mas o Espírito Santo neste vídeo, ele vai te curar através da própria Bíblia, te revelando o verdadeiro e limpo ensino, que é a verdadeira sã doutrina que te cura. E a doutrina que não é sã, ela causa numa pessoa o mesmo efeito que os medicamentos de tarja preta. E as pessoas acabam sendo dopadas por falsos médicos que trazem uma falsa sensação de bem-estar. E até visões e revelações a pessoa recebe, mas é tudo temporário, é só para viciá-la. E assim estas pessoas estão sempre sendo dopadas com campanhas e com temas que fogem da verdadeira sã doutrina. E para se hipnotizar as pessoas é realizado até mesmo sinais, prodígios e maravilhas. Como eu já disse, tudo para enganar, se possível for, os escolhidos. Tomemos cuidado para não julgar as curas, os milagres, para que, se assim for do Espírito Santo, não venhamos blasfemar. Mas uma coisa é Jesus curar, e a outra coisa é a pessoa ser enganada por falsas palavras, por falsos ensinos, porque Jesus, ele vela pela sua palavra. O falso profeta pode estar pregando, mas se ele se consagrou, se ele jejuou e usar o nome de Jesus para profetizar cura, a cura pode acontecer claramente, mas isso não indica que ele é um verdadeiro profeta. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, Jesus ele falou que naquele grande dia muitos dirão: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome até línguas estranhas eu falei. Mas o Senhor Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esta é a realidade dos falsos profetas. Jesus não os conhece. E Jesus não os conhece porque eles não quiseram conhecer a Jesus. Não quiseram escutar a Jesus. E por isso eles se condenaram a si mesmos. E infelizmente,
Muitos líderes têm feito isto, têm ensinado para as pessoas e para a igreja aquilo que Deus não enviou para elas e aquilo que não vai salvá-las. E com isto, no meio do Evangelho de Cristo, que significa boas novas, é inserido um outro Evangelho para torná-lo mais acessível e agradável para a carne e para a alma. E com isto é tirado a espiritualidade da salvação e é tirado a realidade da sã doutrina, porque no mundo espiritual a sã doutrina se transforma em um santo ensino. Ou seja, a sã doutrina é uma santa doutrina, é um santo ensino. Então, se a sã doutrina é santa, espiritual, então ela é direcionada a homens e mulheres para santificá-los e transformá-los em espirituais. Então, se você está me ouvindo, saiba que a verdadeira sã doutrina, que já já eu vou te revelar, ela quer te transformar numa pessoa santa, espiritual, que discerne tudo, conforme o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que te diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E você, a partir de agora, vai começar a receber o discernimento que vai lhe transformar verdadeiramente numa pessoa espiritual, que vai poder discernir quem é que está pregando, ensinando com o espírito do erro, conforme o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 6, que te diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu estou te mostrando todos estes versículos antes de eu te revelar qual é a verdadeira sã doutrina. É para que você saiba identificar e discernir quem são os falsos profetas que estão por aí pregando a falsa sã doutrina. E Jesus, ele nos dá o livre-arbítrio de podermos desconfiar de qualquer pastor, bispo, ancião e apóstolo, e de até mesmo de achá-los mentirosos. Pois assim Jesus disse à igreja de Éfesos, lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ouça também o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, e também versículo 13 ao 15, que diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça,
o fim dos quais será conforme as suas obras. Estes, infelizmente, já estão com suas mentes cauterizadas. Eles pregam uma doutrina, mas não conhecem a sã doutrina. E o pior de tudo, que fazem todos os seus ouvintes sofrerem. Mas você, neste momento que está me ouvindo, você vai conhecer a verdadeira sã doutrina a partir de agora. Prepara o seu coração para receber esta tremenda revelação do Espírito Santo de Deus. E para eu te revelar a verdadeira sã doutrina, eu vou começar citando a passagem bíblica de Mateus, capítulo 17, e versículos 1 ao 3, que te diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Iago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Reparem que nesta passagem bíblica, aonde Jesus se transfigura no alto monte, reparem que ali, enquanto Jesus está transformado, aparecem falando com Jesus Moisés e Elias, que foram dois fundadores de dois sistemas que formam o Velho Testamento, chamado de Lei e os Profetas. Mas Moisés estava morto e Elias já estava no repouso, pois ele já havia sido levado ao céu num redemoinho. E como eles foram aparecer ali no monte, ao lado de Jesus, os espíritas kardecistas dizem que isto foi uma reencarnação, mas não foi reencarnação. Ali Deus tinha um mistério a ser revelado para os apóstolos. E para você que está me ouvindo, Deus também vai te revelar este mistério. Fique atento a esta palavra. Ali naquele monte não aconteceu reencarnação nenhuma. Ali Jesus apenas recompôs Moisés e Elias, demonstrando o poder que ele tinha sobre a morte e a vida. Da mesma forma, foi em Mateus, capítulo 27, e versículos 52 ao 53, que nos diz que após a morte de Jesus, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E neste monte também apareceu Moisés e Elias, falando com Jesus. E para eles terem aparecido naquele monte, é porque Jesus estava transfigurado com o poder de Deus e do Espírito Santo. E com isto, Jesus trouxe do descanso a Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. E ali no monte apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. E a continuação de Mateus, capítulo 17, versículo 4 e 5, também nos diz que Pedro, após ver Moisés e Elias falando com Jesus, aí ele tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés
e outro para Elias. Estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Reparem bem que Pedro só tomou a palavra depois que ele viu a Moisés e Elias. Lembrando que naquele tempo não havia foto para Pedro reconhecer a Moisés e Elias. Mas na dimensão espiritual em que eles estavam, o Espírito Santo fez Pedro discernir que era Moisés e Elias que estavam ali presentes ao lado de Jesus. E reparem bem que Pedro só falou com Jesus depois que ele viu a Moisés e Elias. Por que será que Pedro não falou com Jesus antes de aparecer a Moisés e Elias? Você não sabe a resposta? Então agora você vai saber. É porque o coração de Pedro e dos apóstolos, ainda que andavam com Jesus, mas os seus corações ainda estavam na lei e nos profetas. Assim são os corações dos falsos profetas. Eles ainda estão ensinando a lei e os profetas. E Deus não queria que os apóstolos ensinassem a lei e os profetas para o povo, porque a lei e os profetas já estavam se cumprindo em Jesus Cristo. Por isto Deus se manifestou em meio àquela nuvem, dizendo a mesma frase que ele disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, aonde Jesus, após ser batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista, eis que Deus dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me compraz. E agora vemos aqui em Mateus capítulo 17, versículo 5, Deus repetir esta mesma frase. Mas reparem que no final da frase, Deus acrescenta uma palavra que é fundamental para que você descubra o que é a sã doutrina e quem é a sã doutrina. Ouçam de novo Mateus capítulo 17 e versículo 5. Estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Escutai-o, escutai-o e escutai-o. E logo em seguida, nos versículos 6 a 8, nos diz que os discípulos, após ouvir a voz de Deus, eles caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus Cristo. Somente a Jesus eles viram. E Moisés, que é a lei, e Elias, que é os profetas, sumiram, desapareceram, em sinal que só Jesus deve permanecer, e só Jesus deve ser ouvido, e tudo que é de Jesus deve ser escutado. Estes versículos são a provas infalíveis que a sã doutrina não está na lei e nem nos profetas,
porque a igreja foi chamada para escutar a Jesus, porque a sã doutrina está somente em Jesus, em suas palavras, e os crentes, em vez de escutar a Jesus, eles estão sendo enganados, levados a escutar a lei e os profetas. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, nos diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 também nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós agora falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Oh glórias, aleluias ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, cai escamas da mentira, vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus. E você, minha irmã e meu irmão, vai sentindo a liberdade na alma e o abraço do Espírito Santo em seu espírito. Está surpreso com a revelação? Te enganaram, né? Há tanto tempo, né? Eu sei, um dia eu também já fui enganado, mas hoje eu também conheci esta revelação, e minha alma muito se alegra com meu Jesus. Você pensa que acabou a mensagem? Não, ela só está começando. Talvez você me pergunte: irmão, me prove mais na Bíblia que a palavra sã doutrina é o Evangelho de Jesus. Tá bom, eu vou te provar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 11, está escrito assim: do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho. Oh glórias! A lei é para todos que forem contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, esta palavra está dizendo que muitos falsos profetas se desviaram do Evangelho de Jesus, que está no Novo Testamento e que começa em Mateus e termina no Apocalipse. Que eles se desviaram e que agora ficam ensinando a lei e os profetas para a igreja, sem saber nem o que eles dizem. E com isto eles começam a ensinar na igreja o Velho Testamento. E começam a pregar a história de Moisés, Josué, Samuel, Sansão, Esdras, Neemias, Davi, Salomão e a história dos profetas. E com isto entra no coração deles de levar os costumes judaicos para dentro da igreja do Senhor Jesus. Aí eles levam o candelabro, o quipá e o talit e a bandeira de Israel para dentro da igreja.
sem serem judeus. Mas esta palavra está dizendo que a lei é boa, se alguém usá-la legitimamente. Ou seja, se um judeu usar a lei, ele está usando legitimamente, porque ele é de Israel, porque ele é judeu, porque ele faz parte das 12 tribos de Israel. Porque a lei, ela não foi feita para os crentes justos. A lei foi feita para condenar qualquer que cometa pecados. E na lei não há mediador entre Deus e os homens, para que os salve dos seus pecados e os façam justos e santos. Por isto que a palavra disse que a lei é para os que forem contra a sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Porque na lei não há quem salve o pecador. E na sã doutrina, Jesus salva o pecador. Está aí a resposta. A lei e os profetas é o Velho Testamento, que começa em Êxodo e termina em Malaquias. E a sã doutrina é o Evangelho de Jesus, que começa em Mateus e termina no Apocalipse. E como todos nós sabemos, água e óleo não se misturam. É por isto que todas as Bíblias sagradas, sendo compradas ou ganhadas, elas estão todas divididas. Dentro de cada Bíblia existe uma divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Depois do último livro do Velho Testamento, chamado Malaquias, começa o Novo Testamento. Mas só que antes de começar o Novo Testamento, geralmente em todas as Bíblias existe uma folha em branca, deixada para simbolizar os mais de 400 anos do silêncio de Deus, até que nasceu Jesus, e assim veio o Novo Testamento, aonde Deus já não está mais em silêncio. Agora Deus veio falando através de seu Filho Jesus e dizendo: escuta, escuta Jesus, deixa Moisés, deixa a lei, e escuta somente o meu Filho Jesus. E se eu ou você quisermos escutar Jesus, temos que pegar o nosso Novo Testamento e escutar a Jesus. Não podemos modificar o que está escrito de forma nenhuma. Se todos os pastores e presbíteros e anciões e dirigentes de cultos soubessem desta divisão na Bíblia e desta revelação, e pregassem, ensinassem dentro das igrejas somente o Novo Testamento, jamais a igreja seria fraca e anêmica, e jamais seria rachada, jamais teria divisões, jamais teria rebeldia. Somente iria existir na igreja a comunhão, e todos teriam tudo em comum. Eu irei falar nos outros vídeos, porque existe tantos ministérios rachados. Irei falar sobre a Assembleia de Deus, que começou bem, pregando e anunciando somente a Jesus e ao seu Novo Testamento, e que a partir do momento que os suecos entregaram a obra aos brasileiros, aí começou o racha e as competições ministeriais dentro das Assembleias de Deus. É aí que o inimigo implantou pregações do Velho Testamento. E daí em diante a igreja foi murchando espiritualmente. Porque no Novo Testamento existem águas espirituais que movem a igreja para se cumprir a palavra de Deus, que diz que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Infelizmente, a igreja está perdendo esta virtude dos últimos dias. Mas Jesus, Ele está levantando nesses últimos dias profetas que pregam a verdade, profetas que anunciam a graça, o Novo Testamento e a vinda de Jesus. Irmãos, chegamos ao final desta mensagem.